ouviu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Leitura diária, semana 4, sexta-feira. Livro O Coração da Bíblia. Autor André Dong. Tema desta semana: a salvação completa, a solução para todos os problemas. Os 3 estágios de crescimento na Epístola aos Romanos. Continuando o desfrute da maravilhosa carta aos Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo descreveu os estágios de crescimento dos filhos de Deus até chegar à maturidade espiritual, ou seja, estar aptos a receber a herança da parte de Deus. Em relação ao primeiro estágio, lemos: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Aqui, a expressão filho de Deus, no grego, é teknon, que indica uma criança, isto é, alguém incapaz de assumir responsabilidades na casa do Pai. Nessa etapa, iniciamos nossa vida cristã. Ao nascer da água e do Espírito, tornamo-nos uma nova criatura em Cristo, e a vida de Deus passa a habitar em nós. A vida divina, depositada como uma semente incorruptível no nosso interior, deseja crescer e produzir frutos. Nesse estágio, os filhos de Deus sofrerão muitos ataques provenientes do mundo, do pecado e de Satanás, devido à carência de crescimento espiritual. Na Epístola aos Gálatas, Paulo reforça esse assunto ao dizer que teknon é um herdeiro menor, ou seja, alguém que não tem condições de assumir responsabilidade e que em nada se diferencia de um escravo. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Nesse versículo, o termo escravo quer dizer que esse filho de Deus ainda vive sob a influência do mundo, ou seja, a falta de crescimento espiritual e de discernimento, e as ciladas do mundo, da carne e do pecado ainda podem influenciá-lo. Para cuidar desse filho tenro na vida cristã, Deus preparou tutores e curadores, irmãos que cresceram em vida devido a provações e experiências profundas com Cristo. Com todo amor, carinho e cuidado, esses irmãos trazem direção e salvação para os filhos teknon. Versículo 2. Avancemos para o segundo estágio de crescimento. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Aqui, o termo filho, no grego, é huios, um filho maduro, que possui crescimento na vida divina. Nesse estágio, os filhos de Deus conseguem discernir as coisas do mundo, conhecem sua verdadeira condição diante do Senhor, possuem um coração quebrantado, não confiam em si mesmo, amam o que Deus ama e buscam rejeitar o que Deus rejeita. Além disso, buscam constantemente ler a Bíblia, os livros espirituais, ter uma vida de oração e de reuniões, apacentar os outros filhos de Deus e viver uma vida familiar cheia de paz e de alegria. Mais do que o Espírito testificar em seu interior que eles são filhos de Deus, os filhos ruióis, no dia a dia, são guiados pelo Espírito em direção à vontade de Deus. Nesse estágio, o nível de sensibilidade e de comunhão com o Senhor é maior. O terceiro e último estágio de crescimento está em Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Esse filho é um herdeiro, ou seja, está apto a receber a herança do Pai. Nesse estágio, os filhos de Deus estão preocupados com os negócios do Pai e lutam para que sua vontade seja feita na terra, assim como é feita no céu. Lucas capítulo 2, versículo 49 e Mateus capítulo 6, versículo 10. Como um grande empresário, Deus tem seu negócio na terra e a igreja executará esse precioso plano. A vida de um herdeiro de Deus, durante o tempo em que realizar a vontade do Pai no mundo, não será fácil. A palavra diz: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos 8,17. Para ser herdeiro e no futuro reinar com Cristo, há uma exigência: sofrer com o Senhor. Esse sofrimento, porém, traz resultados preciosos, conforme lemos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Romanos capítulo 5, versículos do 3 ao 4. Os sofrimentos dos filhos herdeiros são principalmente os sofrimentos de Cristo. Leamos: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja. Colossenses 1, 24. Os herdeiros de Deus sofrem não apenas por suas coisas, mas sobretudo pela Igreja de Deus. Eles desejam que a Igreja seja edificada como lavoura e edifício de Deus, e isso traz as marcas provenientes do sofrimento. A vida da Igreja não é um mar de rosas, uma vida de fantasias. O Senhor sofreu na cruz para gerar salvação e assim produzir a Igreja. Porém, para que a Igreja de Deus seja edificada, precisamos participar de uma porção dos sofrimentos de Cristo. Esse sofrimento específico é em favor do seu corpo. Isso é amar os negócios de Deus Pai. A eleição de Deus. Continuando o estudo da carta aos Romanos, vemos que o apóstolo Paulo direcionou os capítulos 9, 10 e 11 aos judeus, seus compatriotas. Eles, além de rejeitarem o evangelho de Cristo, acusaram Paulo e isso lhe causou muitas dores. Romanos 9, do 2 ao 4. Assim, seu encargo nesses capítulos é apresentar o processo da eleição sob a perspectiva de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22, 14. Deus chamou muitas pessoas, mas poucas foram escolhidas. Leiamos: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 9,16. Em Deus não há injustiça. Versículo 14. Ele terá misericórdia e compaixão de quem lhe aprouver. Versículo 15. Quem somos nós para discutir com Deus sobre sua vontade eterna e soberana? Versículo 20. Na Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo ressalta a questão da eleição de Deus. Leamos: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos do 3 ao 5. Conforme os versículos anteriores, o Senhor nos escolheu antes da criação do mundo, na eternidade passada. Mas como Deus fez essa escolha? Esse assunto está sendo revelado aos poucos,
porque faz parte do mistério da vontade de Deus e do seu bom prazer. Versículo 9. A verdade sobre a eleição de Deus torna-se cada vez mais clara, graças às revelações trazidas pelos seus profetas. Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. O tempo não interfere nas suas decisões. Ele pode estar na eternidade passada e na eternidade futura ao mesmo tempo. Deus percorre todas as eras e nos observa durante o tempo em que estamos na terra. Ele é Espírito, João 4:24, e o Pai das luzes, em quem não existe variação ou sombra de mudança. Tiago 1:17. O Senhor nos conheceu de antemão e nos predestinou. Isso significa que Ele entrou no tempo atual, no qual estamos, e reconheceu nosso coração de busca e de sede por Ele. Então voltou à eternidade passada, antes da fundação do mundo, e nos escolheu para o seu bom prazer. Aleluia! Antes de escolhermos o Senhor, Ele já nos tinha escolhido. João 15:16. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória